Olá, estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira de estudo desse mês de agosto. E este mês nós estaremos desenvolvendo o tema a Igreja Diaconal. E nós queremos aprender mais um pouco sobre esse assunto e toda a temática da IBR Fiel esse mês será sobre o tema da Igreja Diaconal. E nós sabemos que todos nós fomos chamados a servir. O diácono é aquele que serve. Portanto, não é preciso ter um cargo para exercer a diaconia, mas é preciso ter amor a Deus e à obra para exercer essa função. E uma das características de uma vida diaconal, ela é uma vida de humildade, de amor, disponibilidade, responsabilidade, discrição, vida espiritual. Sabe por quê? Uma vida diaconal não é apenas um cargo, é um estilo de vida, de serviço. Quem vive diaconalmente serve com alegria, cuida das pessoas, zela pela igreja e busca refletir Jesus em todas as suas atitudes. Isso é viver uma vida diaconal, uma vida a serviço do Mestre. E o tema que eu tenho hoje é o alicerce, edificando com amor e sabedoria. E nós vamos lá para Provérbios 24, 3, versículo 3 e 4, que nos diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bem precioso e deleitáveis. Portanto, é preciso ter sabedoria ao exercer esta tão nobre graça, de Deus em nossa vida, de servirmos ao Senhor através do serviço ao irmão, à igreja. E ainda diz assim, se você quer ser grande, diz assim o versículo em Marcos, se você quer ser grande, você precisa servir ao seu próximo, servir ao irmão. Portanto, o ser grande não é ter título, não é ser famoso, não é ter um grau elevado de conhecimento, mas se você quer ser grande perante o Senhor, você precisa servir. E quem serve, este é o que Jesus considera, ser grande diante de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos aprender essas atitudes e essas maneiras, Nós já nascemos com essas qualificações. Muitas vezes, pensando que eu vou me humilhar servindo o outro. Eu não estudei para isso. Geralmente nós escutamos, essas falas. Não estudei para isso, portanto, eu não vou servir nos cargos humildes da igreja. Eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu fiz PhD. O servo serve, o diácono serve. Aquele que tem graça de Deus, precisa ser dessa maneira, servindo ao Senhor, alicerçado na sua palavra. E ele diz que a sabedoria edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Portanto, nós precisamos saber o que a essência da palavra de Deus nos diz, o que ela nos diz para nos certificarmos do que é fazer a vontade de Deus. O versículo que eu estava falando era Marcos 10, 43. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Que maravilhoso, Muitas vezes nós não queremos ser servo, nós só queremos ser servido. Mas ainda tem uma explicação aqui
que eu andei pesquisando e eu quero compartilhar com vocês. Toda construção, ela começa pelo alicerce. Um prédio pode ser bonito, mas se o fundamento for fraco, não resistirá às tempestades. É o que mais nós estamos vendo. Às vezes nós vemos cada edificação, né? Cada prédio lindo, mas há um abalo sísmico, há qualquer uma outra intempéries da vida, aquele prédio desmonora. É o que nós temos visto aí nessa atividade climática que nós estamos vivendo. E é preciso saber como que está o alicerce. Em quem está o seu alicerce? Transliterando isso para o sentido da diaconia, né? Eu sirvo ao Senhor, mas está firmado em quê? Será que eu estou firmado no amor e na sabedoria em servir ao Senhor? Será que esse alicerce está firmado verdadeiramente na verdade? Da mesma forma, o ministério diaconal não é sustentado apenas pelo trabalho, mas pelo fundamento sobre o qual é exercido. Deus nos chama a servir com amor, sabedoria, fidelidade, edificando vidas para a sua glória. Quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu sirvo a igreja onde frequento, quando eu faço a obra de Deus em servir ao próximo, eu estou exercendo a diaconia. Mas eu preciso saber, está fundamentado em quê? É no meu amor a Deus ou para aparecer para alguém, ser notado, ser identificado como aquele que faz? E eu tenho percebido isso na nossa congregação, na nossa igreja, irmãos que voluntariamente servem o Senhor. Esse pode estar na portaria ou no púlpito, na cozinha ou varrendo a área da igreja. Eu vejo isso com muita alegria, porque percebo que nós estamos exercendo o serviço ao Senhor. Não é ser reconhecido só pela patente que tenho, pela formação que tenho, mas em servir ao Senhor, seja no altar, ou seja em qualquer outro lugar mais simples, eu sirvo ao Senhor. A sabedoria é o fundamento da edificação, como nos diz Provérbios 24, 3 e 4. E o diácono, ele não serve apenas com força, mas o diácono também, a diaconisa, precisa servir com inteligência, com sabedoria. A sabedoria ajuda a lidar com pessoas diferentes. Nós não temos e não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E precisamos ter graça de Deus para lidar com o corpo de Cristo, né? Com os que estão ao nosso redor, os que estão a frequentar, os que vão à nossa comunidade, como recebê-lo, como dirigir a palavra, como ser cordial com esse irmão. Isso também é graça de Deus e sabedoria. O entendimento evita conflito desnecessário. Há quantos conflitos na igreja, né? Quanta coisa tão sem relevância, que se considera tão, assim, crucial, que até perde, às vezes, a vontade de ir a um culto. Misericórdia. Nós precisamos pedir a Deus entendimento para conduzirmos, para orientarmos, para ensinarmos. Isso também é uma característica daquele que serve o Senhor. O conhecimento da palavra também fortalece o ministério. Quando você conduz, quando você ensina, quando você direciona, nós também estamos fazendo o trabalho diaconal do Senhor. E nós precisamos fazer essa pergunta: como Cristo faria nessa situação? Como agiria o Senhor para ajudar
o bom andamento, o bom conhecimento do Senhor na vida do meu irmão, como eu posso servi-lo? Isso também nos direciona a um serviço diaconal. Cristo é o alicerce inabalável, como nos diz Mateus 7, 24 e 25, versículo 24 e 25, que nos fala dos dois fundamentos, que é a casa na rocha e a casa na areia. Precisamos estar firmados. Acredito que você já sabe dessa citação em Mateus 7, 24, 25, nos versículos, que a casa na rocha, ela resiste todas as intempéries. Ela não cai, ela resiste à tempestade, ela resiste a tudo que vem contra ela. Já a casa da areia, ela não resiste à tempestade, ela é destruída com qualquer situação, ela não vai avante, ela não resiste e é triste o seu final. Portanto, nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus. No exercício da diaconia, também existem dias alegres, existem dias de críticas, dias de cansaço e dias de desafio. Somente quem está firmado em Cristo permanece fiel. Trabalhar para Cristo não é fácil, mas é o que é preciso nós suportarmos, né? É preciso nós resistirmos e ficarmos firmes ao serviço do Senhor. Portanto, meus irmãos, precisamos verdadeiramente fazer o serviço do Senhor com amor, com entendimento, para que a obra do Senhor prossiga e assim nós possamos ser aprovados no serviço pelo qual o Senhor tem nos recrutado. E não é só para uns, é para todos aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Servi-lo com alegria, servir com humildade, acolher sem fazer exceção de pessoas, promover a paz, trabalhar em unidade com a igreja, glorifica a Cristo em tudo. Quando eu faço um trabalho egoisticamente, eu não estou glorificando ao Senhor e nem fazendo a obra dele como é necessário fazer. Portanto, precisamos nos esmerar e fazer o serviço, o trabalho diaconal com alegria, com empenho e com sabedoria ao Senhor. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor a graça, para que Ele nos dê graça, força, amor, para fazermos o seu trabalho como Ele exige. Pai querido, Deus amado, aqui estamos, Senhor, neste tempo, extraindo da Tua palavra e da nossa prática diária como igreja, para Te servir, Senhor, com alegria. Tira de nós tudo aquilo, Pai, que não convém e que não nos recomenda como filho Teus, mas que possamos fazer o trabalho com alegria, com determinação, e assim, Senhor, o mundo possa reconhecer que somos Teus discípulos, que somos chamados para Te servir. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém.